boa noite para todos nós. Eu já fui apresentada aqui, né? Então, só reforçando, eu sou estudante na área de artes visuais e é sobre essa área do conhecimento tão rica e bela que a gente vai discutir aqui um pouquinho hoje. Então, eu vou trazer alguns pontos que eu tenho estudado lá no curso de mestrado na UFMG e as ligações desses pontos com a espiritualidade. Então, na nossa reflexão, eu queria propor que a gente primeiro se situasse, né? Então, a gente vai entender aqui que nós somos criaturas complexas, né? Passando por circunstâncias que são passageiras, circunstâncias boas e às vezes ruins, com dificuldades ainda a serem sanadas, né? Inteligentes e capazes de desenvolver papéis nessa criação da qual a gente faz parte, certo? Então, pensando nessas dificuldades que ainda precisam ser sanadas, vem na nossa cabeça certos questionamentos que a gente faz ao longo do nosso dia a dia em situações que aparecem. Então, por que o meu amigo jovem já faleceu? Por que o pai daquela família abandonou o lar? Por que o filho rebelde? Por que droga? Por que fome? Por que miséria? Por que tristeza? Por que corrupção? E aí a gente se questiona com todo direito. E aí, se a gente não tem uma fé enraizada, uma sensibilidade desenvolvida, a gente cai muitas vezes na armadilha da descrença. Por que Deus, faria isso com a humanidade? Por que tanta tristeza? Por que tanta injustiça? Por que tanta miséria? E aí a gente pensa de novo, mas se as circunstâncias são passageiras, será que não tem aí uma chave, né? E aí eu fico pensando assim na misericórdia. Eu estou falando de Deus aqui porque eu acredito fielmente que Ele exista, mas a gente pode denominar da forma como a gente entende, assim, nem que seja, sei lá, eu acredito que a criação se deu através de uma fórmula matemática, beleza. Esse é o princípio que eu também acredito, porque Ele é a causa de tudo que existe, só que eu chamo de Deus, né? Então, Ele é tão misericordioso, gente, que Ele nos dá diversas possibilidades para desenvolver essas reflexões, chegar nessas conclusões que eu acabei de citar das circunstâncias que são passageiras, por exemplo. E essas possibilidades, elas se manifestam através de diversas formas. Pode ser através de religiões, pode ser através de áreas de conhecimento, instrumentos. E no caso eu vou falar hoje da arte, que eu vejo como um instrumento para a gente desenvolver essa sensibilidade para perceber além do que o que está posto, certo? Então a arte, ela é a ciência mais antiga que existe. Ela acompanha a humanidade desde a pré-história, né? Lá a gente vai encontrar os homens nas cavernas, manifestando nas pinturas rupestres as suas reflexões, as suas crenças, a sua memória, a sua história. E aí a arte vem acompanhar a humanidade, a história da humanidade, até os dias atuais, certo? E a arte, ela como que eu posso dizer? Ela transforma a matéria e possibilita o desenvolvimento desses sentidos. Eu pego uma matéria bruta e transformo em uma criação. Eu pego uma tela e transformo em uma pintura, eu pego um barro e transformo em uma escultura, eu pego um instrumento e transformo em música, né? E aí a gente vai entender que na arte, a gente não escuta só com esses ouvidos aqui, só com esse aparelho auditivo, não enxerga só com esse aparelho orgânico. A gente tem que desenvolver a sensibilidade de uma audição plena, de uma visão que vai além do que está posto. Certo? E engraçado que isso vai de encontro com uma passagem que eu achei na Bíblia muito interessante. Eu vou passar aqui, pode fechar aqui?
Em Mateus, no capítulo 13, versículos de 10 a 14, olha só o que Jesus fala. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Será que Jesus está falando a mesma coisa que a arte nos propõe? Será que ele está pedindo para a gente enxergar além dos olhos, né? Ouvir além do aparelho auditivo? Porque eu fico pensando que se a mensagem é universal, ela não está presa em uma língua. A palavra, ela limita, né? A palavra, ela é, na minha opinião, assim, a embalagem de uma ideia. E, na verdade, a possibilidade desse enxergar além e ouvir além vai de encontro com essa ideia que Jesus trouxe. Por que eu ainda não entendo Deus? Eu estou tentando materializar Ele enquanto imagem ou eu estou pensando na ideia? Gente, Deus não é corpóreo. Ele é imanente. E se a gente desenvolve só a razão, ela fica estéril. Ela fica limitada. Se a gente desenvolve a razão e a sensibilidade, a gente não tem dúvida. Aí chega aquele questionamento do porquê que o amigo jovem morreu, e através da minha sensibilidade, eu vou desenvolver um entendimento de que eu não sei explicar, mas talvez fosse necessário, eu entrego, eu desenvolvo a minha fé. E talvez seja isso que a humanidade esteja precisando, né? Racional demais, pouca sensibilidade. Engraçado porque na minha matéria lá do mestrado, a gente tem estudado sobre as imagens emblemáticas. E aí minha professora bate sempre nessa tecla: não se limita ao texto, não se limita às palavras. Por que ela me falou isso? Não foi o que Jesus também trouxe nessa parábola? Enxergar além? Nosso vocabulário não é limitado ainda? Né? Bom, é interessante, eu pulei até um slide aqui, eu acho que eu empolguei um pouco, mas pensando na razão, a gente até consegue conceber a ideia de Deus, né? E aí eu trouxe uma causa que se encontra, uma prova, na verdade, que se encontra no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, eu não sei se todo mundo tem acesso, porque a gente sabe que esse estudo é aberto para diversas crenças ou não crenças. E aí lá fala o seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Para se crer em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. É aquilo que eu falei lá no início, né? Eu entendo Deus como a causa de tudo que existe. Agora, se a gente vai chamar de Deus, a fórmula matemática, aí fica por nossa conta. Então, avançando aqui, eu trouxe um artista de nome Walter Smetak. Ele nasceu na Suíça em 1923, veio para o Brasil ainda jovem para poder lecionar na Universidade Federal da Bahia
e ele compôs também a Orquestra Sinfônica de lá. Ele tocava violoncelo e era um estudioso da área. Na verdade, ele não era só músico, não. A gente brinca que ele era quase a somatória de todas as artes, porque além de músico, ele era poeta, dramaturgo e artista plástico. E aí chega um momento da história dele que ele abre mão do violoncelo, deixa um pouquinho de lado assim, e ele vai mergulhar nas profundezas do estudo, da pesquisa. E aí é interessante porque, paralelo a isso, ele também estuda sobre símbolos, sobre signos e um pouco de teosofia. E aí ele pensa em construir instrumentos que provocassem essas reflexões de vida, que era o objetivo da pesquisa dele. Ele queria fazer uma ligação entre o exterior e o interior. Ele queria desenvolver a sensibilidade, né, que a gente tem falado aqui, que foi proposto por Jesus também. Então ele acreditava que através desses instrumentos a gente conseguia ligar o eu pessoal no eu divino. É muito interessante, eu tenho umas fotos aqui dos instrumentos, eu vou passar daqui a pouco. Mas o Walter Smertak, ele acreditava que através desses exercícios, né, já falei, o instrumento ligaria o eu pessoal ao eu divino, porque ele acreditava que o instrumento, a missão dele era instruir mentes, certo? Ele acreditava que a gente desenvolvia aquela audição que eu estava comentando aqui com vocês agora há pouco, a audição plena. E aí a gente vê as diversas possibilidades da gente, né, desenvolver essa sensibilidade que a gente tem conversado aqui, para a gente encontrar as respostas que nos angustiam ao longo da nossa caminhada, cada um com a sua dúvida e com possibilidades de achar esses instrumentos capazes de despertar na gente essa sensibilidade. Eu achei a arte, eu achei a religião espírita, né? Tem gente que acha a religião católica, tem gente que acha a religião protestante, tem gente que acha que fora da religião ela consegue despertar essa sensibilidade. Não existe melhor ou pior, existem caminhos diferentes porque existem pessoas diferentes com necessidades diferentes, certo? Mas todo mundo pode encontrar o mesmo objetivo, certo? E aí, enquanto o Vinícius tenta reiniciar aí, que eu quero mostrar esses instrumentos para vocês, os instrumentos, gente, só retratando aqui, é muito interessante porque eles são feitos com materiais inusitados, assim, são tubos de PVC, papelão, cabaças, e aí sai assim umas coisas muito, muito legais, assim, e cada parte do instrumento com um objetivo diferente, assim. Você tocava com várias pessoas ao mesmo tempo, cada um pegava uma daqueles canos e soprava. Mas o que eu queria dizer aqui, concluindo a minha fala, é que a arte ela cumpre esse papel, né, de ligar o nosso eu interior ao eu exterior, despertando na gente a sensibilidade necessária para a gente se posicionar aqui na Terra enquanto esses seres complexos que nós somos. Ok? Obrigada.